Oi. Tá ligado? Graça e paz a todos. Olha, tá melhor, Diego. Então ajusta aí. Obrigado, meu irmão. Bom, nós estamos vivenciando o culto de campanha da Vitória. E junto à campanha, 7 semanas, aliás, ali tem o potezinho da gratidão. Não deixe de ficar colocando ali o que Deus já fez na sua vida, para que a gente, no final de todo o culto de campanha da Vitória, a gente possa trazer aquilo diante do Senhor em gratidão e agradecimento. E nós estamos vivenciando nesse tempo de 7 semanas, vivenciando uma série de mensagens que vem nos ajudar a arrumar a bagunça da nossa vida. Porque Deus, ele tem promessas, Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida, Deus tem muito para derramar sobre nós, mas nós primeiro precisamos preparar para que Deus derrame. Quando nós vamos plantar algo, precisamos preparar a terra para poder semear. Assim, na nossa vida, precisamos ajustar aquilo que está bagunçado para que Deus possa, sim, realizar as bênçãos que Ele tem sobre a nossa vida. Por isso, a série Colocando a Vida em Ordem. Colocando a vida em ordem. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse: me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Porque todos nós, cristãos, somos chamados para viver em ordem, viver de forma equilibrada, viver de forma que glorifique ao nosso Senhor, com a nossa fé firmada em Cristo Jesus. Nessas 3 semanas que já passaram, nós já vimos aqui a importância de retirarmos da nossa vida a ansiedade, de retirarmos da nossa vida a precipitação, de nós retirarmos da nossa vida o estresse. Tudo isso, eles são ruins e precisamos eliminar na nossa vida para que a gente possa viver uma vida com melhor qualidade, que é o que Deus espera para nós. E para vivermos esse ano, o ano da frutificação, nós precisamos desfrutar de tudo que Deus tem para nós e multiplicarmos isso, frutificarmos na vida de várias pessoas. Para isso a gente precisa estar bem, porque só podemos cuidar de alguém quando nós estamos bem com nós mesmos. Não sei se você já teve a oportunidade de viajar de avião, mas toda vez que nós vamos viajar de avião, tem lá o pessoal que agora eles estão terceirizando, né? Agora vem lá no videozinho, ou vem lá no sonzinho, eles só ficam fazendo a mímica. Antes eles mesmos falavam, mas enfim, eles mostram ali nos procedimentos de emergência o que é que você deve fazer. E a primeira coisa que eles falam é: no momento de emergência, máscaras irão cair e a primeira coisa que você deve fazer é colocar em você, para depois colocar na pessoa, ajudar a pessoa que está ao seu lado. Por quê? Porque você só pode ajudar alguém quando você estiver seguro, quando você estiver bem. Eu sei que a sua vida pode não andar tão sendo fácil assim, todavia, ela não vai melhorar se você não tomar uma decisão de mudança, se você não fizer alguns ajustes necessários que dependem apenas de você para arrumar essa bagunça da sua vida. Hoje nós daremos continuidade à série vendo esse tema, arrumando a bagunça gerada pelo sofrimento. Sofrimento nos traz muita bagunça na vida, traz muita tribulação para a nossa vida. E o salmista, ele diz, Salmos 10, no verso 14, ele vai dizer: mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em tuas mãos. O Senhor, ele enxerga todo o sofrimento de cada um de nós,
E Ele quer tirar esse sofrimento. Ele quer eliminar isso da nossa vida. O problema é que muitas vezes nós não estamos permitindo, muitas vezes nós seguramos e impedimos de Deus agir na nossa vida e ficamos carregando uma vida de sofrimento. Esse é o nosso tema de hoje e eu quero orar com vocês por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Tu tem livre acesso nesse lugar, na nossa vida, então vem fluir, vem, Pai. Vem tirando, Senhor, toda distração e vem, Pai, aqui sondando os corações dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor. Vem, Senhor, e nessa noite, Senhor, todo e qualquer sofrimento, ele seja combatido, Senhor, com o teu amor. Que o teu amor venha com bálsamo diante das feridas do coração, do corpo e da alma. E que haja restauração. Que haja de fato uma noite de libertação, Senhor. E possamos sair daqui sem sofrimento algum, mas pleno da tua presença pelo teu Santo Espírito que habita em nós. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração, eles sejam agradáveis na tua presença. Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Meus irmãos, olha, o que é sofrimento? O que é sofrimento? Se a gente pudesse reduzir aqui a 2 linhas, eu poderia dizer a você que sofrimento é uma dor física, ou emocional, ou moral, que invade a vida das pessoas, gerando padecimento, amargura e desastre. Gera tudo isso. É um mal que nos invade. É uma dor que ela pode ser física, ela pode ser emocional, ela pode ser moral. Quem já não acordou em um dia e teve aquela ressaca moral? E ressaca moral, a gente não só fala de quem bebeu. Muitas vezes você faz algo, nós podemos ter agido algo de alguma maneira muito rude, muito bruta, feito uma besteira grande, e no outro dia, quando a gente deita na cabeça nos travesseiros, que a gente começa a quietar e começamos a ouvir a Deus e a gente começa a perceber quanta besteira a gente fez. No outro dia, geralmente se acorda com aquela ressaca moral, a nossa moralidade lá embaixo, por causa de atitudes que nós tomamos precipitada diante de um momento que foi trazido para a nossa vida. Então é um sofrimento, ele nos causa amargura, ele nos traz desastres. E de onde é que ele vem? Ele vem de todos os lados. Ele vem de todos os lados, ele chega de todos os meios na vida das pessoas. E eu quero aqui destacar 5 situações na nossa vida que geram momentos de muita dor, que geram momentos de muito sofrimento. A primeira situação que vivenciamos e que gera sofrimento é a decepção. É a decepção. Uma vida, ou a sua vida, ela pode estar toda bagunçada, porque você, de repente, confiou plenamente em uma pessoa, e agora você está sofrendo a dor da decepção. Você se encontra decepcionado, você se encontra decepcionada com essa pessoa. Isso é algo que gera muita dor, isso é algo que gera sofrimento. Se você anda decepcionado de repente com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, sua namorada, se você anda decepcionado de repente com o seu amigo, com uma amiga, colega de trabalho, com um sistema que você consegue olhar e só há corrupção, se você anda sofrendo porque você se decepcionou com alguém que é muito importante ou era muito importante para você, olha, eu quero me colocar diante de você e dizer que eu sei que dói. Eu sei que isso dói muito e eu entendo muito bem essa dor, porque eu já passei por ela. A decepção, ela chega e ela causa esse sofrimento. Uma outra situação
que nos causa sofrimento é a doença. A doença, ela nos causa também muito sofrimento. A sua vida, de repente, pode estar bagunçada, porque você está com uma pessoa que é muito íntima de você, muito ligada a você, e ela, de repente, está lutando contra uma doença. Talvez você possa estar carregando alguma doença, alguma coisa que está te incomodando bastante. Mas talvez você tenha um familiar, tenha um ente querido, que está passando pelo momento difícil de uma doença. Olha, toda família, ela pode estar sofrendo, porque tem observado uma pessoa querida que está sofrendo muito, e você também, diante daquele sofrimento daquela pessoa, você fica inquieta, você fica inquieto, você sofre também. Você não aguenta mais ver aquela pessoa tão preciosa para você, como se estivesse morrendo aos poucos. Olha, eu entendo bem. Isso de fato é terrível. Eu sei e imagino a dor que você possa estar sentindo. Eu entendo bem essa sua dor. Eu já acompanhei muitos casos de pessoas assim. Uma terceira situação que nos leva a sofrimento é a morte. É a morte. É a morte que vai chegar para todos nós, mas quando chega, nós sofremos. Nós sofremos. A sua vida pode estar bagunçada porque você está com o coração ainda enlutado, ainda se recuperando pela morte de um amigo, de um parente, de uma pessoa querida para você. Talvez essa pessoa já tenha morrido já faz algum tempo, mas você não consegue ainda lidar com esse luto, você não consegue ainda arrancar essa dor que carrega no seu coração, e isso tem bagunçado a sua vida, tem trazido grandes consequências para a sua vida. Talvez o seu sofrimento tenha sido recente. Talvez alguém muito querido, ela veio a falecer recentemente e você ainda carrega essa dor de tão recente que foi a perca dessa pessoa. Eu sei que isso dói muito. E eu volto a dizer, eu sinto também a sua dor, porque eu também já passei por isso. Mas, se a gente seguir, ainda tem uma quarta situação que é a ingratidão. A ingratidão, ela vem a bagunçar a vida de muita gente, e talvez a sua vida esteja bagunçada, porque o seu coração ele está partido, porque alguém que você tanto amou foi injusto e ingrato com você. Não, alguém que você confiava quebrou a sua confiança, não reconheceu tudo aquilo que você fez por ele ou por ela. Eu sei que realmente isso dói. Eu entendo bem a dor da ingratidão. Eu já passei bem por isso, muitas vezes, por vivenciar ambientes de liderança e de pastoreio. Eu sei bem o que você está sentindo. Mas em quinto lugar, tem uma quinta situação, que são perdas em geral. São perdas em geral. A sua vida pode estar bagunçada porque você perdeu algo de muito valor. De repente, algo que era muito caro, algo que era muito valoroso para você, e você não consegue mais repor. Talvez você está arrependido, está arrependida, está triste, está com remorso, e você não pode mais voltar atrás de um sim que você disse no lugar de um não que era para dizer. E agora isso está muito lá atrás e você não consegue mais retornar para corrigir a rota. Talvez você tenha perdido sua palavra, talvez você tenha perdido o seu caráter, talvez você tenha perdido a sua dignidade. Ou mesmo
Você pode ter perdido o seu emprego, algo de investimento financeiro que você fez, ou até a sua saúde pode ter se perdido por coisas e atitudes inconsequentes que você tem. Eu não sei qual é a perca, mas deu para você entender que aqui só foram 5 situações, e eu poderia aqui enumerar muitas outras que nos trazem, nos levam a um sofrimento, a uma vida de sofrimento. E eu sei bem que isso dói, porque eu já perdi muita coisa na vida também. Já perdi muita coisa na vida. Já tive muitas atitudes que depois me arrependi. Muitas eu consegui corrigir, ajustar quando eu conheci o Senhor. Mas tantas outras ficaram perdidas que não se volta mais, que não tem mais como corrigir. E eu sei que tem muita gente aqui que está se conectando com essas situações e tantas outras que o Espírito Santo possa estar fluindo na sua vida. Mas eu quero que você olhe para mim agora. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu me solidarizo com você nessa noite. Eu entendo o seu sofrimento. Eu tenho 51 anos de idade. Eu já passei por essas e muitas outras questões na vida. Como eu falei, tem atitudes que se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Eu perdi muito tempo da vida do meu filho quando era novo e isso não volta mais. Muita coisa que foram passadas e eu fui perdendo com atitudes injustas e impróprias que eu tomava, longe dos princípios do Senhor, que me trouxeram perdas e junto com elas me trouxeram sofrimento na minha vida. Mas olha, algumas dores que nós temos, elas são profundas, outras são um pouco leves, algumas eu já esqueci, outras eu não vou esquecer jamais. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza, e eu queria que vocês tivessem essa mesma certeza que eu tenho, é que não existe dor que Jesus não possa curar. Não existe dor que Jesus não possa curar. Não tem sofrimento que Ele não possa colocar a mão e trazer a cura. Não tem inquietação, não tem vida inquieta diante de situações que a gente vivencia, que Jesus não possa trazer a sua paz para a nossa vida. O ponto central é decepção, doença, morte, ingratidão e perdas. São sofrimentos tão fortes que militam em nossa vida, que nós somos levados muitas vezes a duvidar da presença, do cuidado e do poder de Deus na nossa vida. E assim, coisas sugam a nossa vida, sugam a nossa alegria, sugam o nosso ânimo, sugam a nossa paz e nos leva diretamente a uma tirania. E sabe qual é a tirania? É nos encher de dúvida, é nos encher de medo, é nos trazer uma depressão. Eu faço uma pergunta para você nessa noite. Você está sofrendo? Alguma coisa, alguma situação da sua vida está fazendo com que você esteja sofrendo? Isso leva para uma outra pergunta. Se você está sofrendo, quais são as bagunças geradas em sua vida por esse sofrimento? O que é que esse sofrimento está bagunçando a sua vida, que você não consegue caminhar de forma ajustada como Deus te criou para caminhar? Deus convida
a todos nós nessa noite a romper com o sofrimento da nossa vida. Jesus, hoje, Ele nos chama para que nós abrimos o nosso coração, para que Ele entre na nossa vida, na nossa história, para dar um jeito no nosso sofrimento. Então abra o coração, deixe que o Espírito Santo ministre na sua vida, para que você possa sair hoje leve, recebendo a cura do Senhor nessa área. Veja que declaração do profeta Jeremias, quando ele estava enfrentando um momento de dor. Ele diz: minha alma angústia, minha angústia, eu me contorço de dor. Ó paredes do meu coração, o meu coração dispara dentro de mim, eu não posso ficar calado. O profeta Jeremias, ele diz: o meu coração dispara dentro de mim, não consigo ficar calado. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos, naquele sofrimento tão profundo, que a gente começa a falar, a gritar, a chorar, a gente perde a noção muitas vezes. Tamanha é a dor que a gente sente por algo que está nos incomodando. Na hora da dor, a gente precisa entender que uma coisa que é mais importante é que a gente precisa permanecer em Jesus. Nós precisamos permanecer em Cristo, porque a hora da dor é um horário muito convidativo para que a gente possa tomar decisões que podem bagunçar a nossa vida e muitas vezes nos tirar dos caminhos do Senhor, que é o único que pode ajustar a nossa vida. Sabe, quando tudo está bagunçado na nossa vida, a gente está passando pelo momento de sofrimento, alguma dessas situações ou outras situações que acontecem na nossa vida, e a gente permite que aquela bagunça invada na nossa vida, a gente começa a ter atitudes precipitadas que vão depois cobrar caro para nós. Por isso que a gente precisa, diante do maior sofrimento que a gente esteja, por mais que esteja doendo, a gente não pode sair da presença do Senhor. Nós precisamos permanecer nele, porque é Ele o único que vai conseguir nos trazer equilíbrio, para que a gente possa tomar uma decisão sensata, para que a gente não se arrependa depois. Por isso, eu quero ver com vocês, já que a dor, já que o sofrimento nos causa tanta bagunça, nós precisamos arrumar essa bagunça que ela causa. Para isso é necessário que você faça, em primeiro lugar, confiar na soberania de Deus sobre a sua vida. Para arrumar essa bagunça que o sofrimento nos causa, eu preciso confiar na soberania de Deus na minha vida. Nosso Deus, meus irmãos, Ele está acima de todas as coisas. Ele nunca perde o controle. Às vezes a gente usa a expressão: Deus está ocupado demais para me ajudar. Ele tem muita coisa para fazer. Não, meu filho, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele pode tudo. Ele está em todo lugar. Então a gente precisa entender que Deus pode todas as coisas e a gente precisa confiar na sua soberania. Sobre isso, o profeta Isaías, ele diz: ó soberano Senhor, vem com poder, com seu braço forte Ele governa, a sua recompensa com Ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, Ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Esse é o nosso Deus, que está todo o tempo cuidando de nós, as suas ovelhas. Deus, Ele governa tudo, e a tudo Ele vê. Nada se esconde aos olhos do Senhor, inclusive Ele sabe, Ele tem visto o seu sofrimento, por mais que você venha guardando isso e não compartilhe com as pessoas, você precisa entender que Deus tem olhado o seu sofrimento. Abra esse coração para o Pai, porque Ele tem visto o seu sofrimento.
crianças e idosos, pobres, indefesos. Deus não é insensível. Deus não é cego. Deus não é impotente. Não. Ele sabe todas as coisas. E Ele está agindo com sabedoria, com poder, agora mesmo. Muitas vezes nós não entendemos muito bem. Tem às vezes as pessoas dizem, mas pastor, é porque eu não entendo muita coisa, assim, às vezes está acontecendo coisas assim que eu não consigo entender, filho, porque tem coisas que não está aqui, que nós não fomos chamados a entender, nós somos chamados a obedecer. Confiança é obedecer que Ele tem o controle de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para nós. Você pode não estar percebendo, mas o nosso Deus, que é soberano Senhor, Ele está agora mesmo cuidando, ajuntando, carregando, conduzindo todas as suas ovelhas da terra, inclusive a mim e a você. Nós estamos aqui sentados hoje, porque Ele nos conduziu até aqui para ouvir essa palavra. Nada escapa da vontade do Senhor. Nada escapa do domínio e do controle do Senhor. O salmista vai dizer, Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações. Ele é todo poderoso, Ele vê todas as coisas. Por isso confie na soberania do seu Deus para arrumar a bagunça do seu sofrimento. Mas também para arrumar a bagunça do sofrimento é necessário que você, em segundo lugar, espere pela justiça de Deus. Se eu confio que Ele é soberano e faz todas as coisas, então eu preciso esperar pela justiça dEle, porque Ele é justo, Ele é fiel. E nós falamos isso há poucas semanas agora, na série do chão ao túmulo vazio, sobre a justiça de Deus que nos encontra no sacrifício de Jesus da cruz do Calvário. Nós precisamos esperar e confiar naquele que é fiel e cumpre as suas promessas. Esse é o nosso Deus. Ele é fiel e Ele cumpre as suas promessas, porque Ele é um Deus justo. Nós somos falhos. No momento nenhum Ele chamou a gente para ser juiz, porque Ele é o único juiz, porque Ele é perfeito. Ele julga a todos, porque Ele é perfeito e nós somos falhos. O salmista diz, Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Ele não terceiriza, é Ele que julga a todos nós com a sua justiça, porque Ele é reto, Ele é verdadeiro, Ele é justo, Ele é fiel. O nosso Deus julga, mas julga com justiça. Ele governa, mas governa com retidão. O salmista, ele continua e ele vai dizer, o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Ele está sempre pronto como uma torre segura para que a gente possa se refugiar nele, para que a gente possa sentir a segurança em seus braços, para que a gente possa abandonar tudo e sentir um abraço gostoso do nosso Pai. Creia que Deus já viu a sua causa antes mesmo dela chegar e acontecer na sua vida. E aí por isso você precisa receber essa promessa de Deus para a sua vida. Ele diz assim, olha, eu jamais abandono os que me buscam, aleluia. Deus jamais nos abandona, jamais. Alguém um dia pode virar as costas, alguém um dia pode não ter tempo para você, alguém um dia pode lhe decepcionar como a gente viu, alguém um dia pode falhar, todos nós somos falhos, mas Deus Ele é fiel, Ele é justo, Ele não falha, e Ele está todo o tempo de braços abertos para receber você. E não precisa de intermediário. Não precisa de intermediário. Precisa você de coração aberto, em um lugar tranquilo, que não tenha ruído. E você pode se conectar ao Pai. Porque Jesus, Ele veio na cruz para que eu e você pudéssemos ter vida, vida abundante, vida eterna, porque nós fomos reconectados ao Pai. Não temos mais intermédio. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso para conversar com Deus a hora que quisermos,
onde quer que nós estejamos. Não é a justiça humana, meus irmãos, que vai arrumar a bagunça da sua vida, gerada pelo sofrimento, não é. É a presença de Deus que cura e liberta todo aquele que o busca com verdade, com humildade, mesmo em meio à sua dor, mesmo em meio ao sofrimento. Permita-se viver sob a justiça do Senhor, e você vai começar a ajustar a bagunça que o sofrimento causa na sua vida. Mas, continuando, para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você, em terceiro lugar, creia que Jesus realiza milagres. Esse Deus que realizou milagres, maravilhas no passado, é o mesmo Deus que realiza milagres e maravilhas hoje, e é o mesmo Deus que continuará realizando milagres e maravilhas. Nós precisamos crer nessa realidade. Nosso Deus é um Deus de milagre. Nosso Deus é um Deus de milagre. Você está aqui hoje é um milagre. Hoje você acordou. Teve muita gente que não acordou hoje. Hoje você teve um dia onde você se alimentou, onde de repente você trabalhou para trazer provisão. Teve gente que não tem um trabalho, teve gente que ainda hoje não comeu nada. Você tem um lugar para que você possa sair daqui, voltar, descansar, dormir. Tem gente que não vai ter um espaço para deitar a cabeça num ambiente seguro e confortável. Deus é um Deus de milagre. Ele realiza maravilhas na nossa vida e muitas vezes nós não percebemos. Às vezes a gente fica esperando o extraordinário de Deus e Deus está ali de lado se revelando em pequenas coisas durante o nosso dia. Todos os dias eu agradeço a Deus por aquilo que eu consegui ver e por tantas as outros livramentos e proteção que eu não consegui ver, mas que Ele realizou na minha vida. Porque esse é o nosso Deus, Ele está todo o tempo conosco, cuidando de nós. Olha só que texto maravilhoso. Jesus, Ele disse a uma mulher que há 12 anos ela sofria com uma hemorragia. Marcos 5,34. E Ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do sofrimento. Jesus olhou para aquele sofrimento. Aquela mulher, ela sabia que só tocar no manto de Jesus ela seria curada. Porque Jesus, Ele é poderoso. Jesus, Ele olha para cada um de nós. Ele sabe do nosso sofrimento. E Ele quer livrar você daquele sofrimento que lhe incomoda. Para eu crer em milagres, não é preciso eu impor a minha vontade. Pois em todos os casos de sofrimento que nós vimos e tantos outros que existem, Jesus, Ele pode fazer milagres, restaurar, curar, libertar e tirar esse sofrimento do seu coração. Claro que é mais fácil para o mundo, de repente, justificar que alguns milagres, não, isso aí foi o avanço da ciência. Mas Deus, Ele cura muitas vezes. Ele traz milagres extraordinários na vida de pessoas que vão ali, através da medicina, descobrir coisas para cuidar das pessoas. Eu sempre digo, Deus, Ele cura de várias formas. E Ele usa as pessoas também para que possam curar. Por isso que a gente sempre diz, olha, busca o Senhor que Deus pode curar. Mas tem enfermidades que a gente diz, olha, busca o Senhor, que esteja em oração, mas busque auxílio médico, porque Deus preparou o homem também para cuidar e trazer a cura através da medicina. Deus cura de várias formas. E eu tenho visto testemunhos de várias pessoas que têm sido curadas pelo Senhor através de grandes pessoas que são grandes homens e mulheres do Senhor que trabalham na área da saúde. A nossa igreja tem aqui um leque de pessoas
que tem se dedicado a derramar o amor de Deus e a ajudar a levar a cura através do Senhor, através de cada um deles, para tantas pessoas aí fora onde o Senhor tem colocado elas e eles, né? Mas seguindo, para arrumar a bagunça gerada pelo sofrimento, é necessário que você, em quarto lugar, tenha uma perspectiva eterna da vida. Nós precisamos entender que a nossa vida não é aqui e agora somente, aqui é uma passagem e passa rápido. E passa rápido. Não fomos criados para viver nesse mundo aqui para sempre. Aqui é apenas uma passagem para a vida eterna que Deus trouxe para cada um de nós. E olha o que está escrito lá em Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Quando nós chegarmos na eternidade, e creia que aquele ente querido que lhe causou tanta dor, que se foi, que porventura se foi no Senhor, vai estar lá lhe aguardando para que um dia está lá no local onde não há mais choro, onde não há mais dor, onde não há morte, não há sofrimento, onde só há alegria e a presença do nosso Senhor. Pense que maravilha vai ser na eternidade. Mas nós podemos sim, já vivemos um pedaço da eternidade aqui, para que nós possamos ir adiante para esse tempo precioso com o Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, ele diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quando a gente vê Apocalipse mostrando como é que vai ser a perspectiva da vida eterna, e a gente vê Paulo aqui, a gente começa a pensar, poxa, essa perspectiva que a gente tem ainda é pequena, ainda é limitada, porque a nossa mente é limitada, tamanha é aquilo que Deus preparou para eu e você vivermos com Ele. Agora, ver somente o aqui e agora, só viver olhando para as coisas que acontecem aqui no mundo, só faz aumentar a sua dor e o seu sofrimento nessa vida. Quando a gente vive preso para essa vida, a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ficar com medo, a gente começa a passar pelas situações que a gente viu anteriormente, e a gente começa a ficar desesperado e a sofrer. O que é que vai acontecer amanhã? Se você não tem perspectiva e a sua vida está na mão do Senhor. Olha, o imediatismo, ele é um grande inimigo da fé. Aqui você viver pelo aqui e agora somente, esse é um dos maiores inimigos da fé no Senhor, da fé daquilo que Deus preparou para nós. Você precisa entender que você não é terraquiano, você é seusaquiano. Você não foi criado aqui para a terra, você foi criado para o céu. Deus tem reservado algo grande para a sua vida, mas você precisa ver além do sofrimento, além da bagunça gerada pela sua dor, que está tentando fazer com que você fique cego para a vida plena e abundante que Deus tem para a sua vida. Quando o caos se instala por conta do sofrimento, a nossa visão ela fica limitada e a gente não consegue ter a dimensão do que Deus tem para cada um de nós. Então lembre-se, você foi feito para ser assim. Eclesiastes 3:11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs o coração do homem o anseio pela eternidade. Deus, ele já nos criou com o nosso coração um anseio por uma vida eterna. Nós não fomos criados para aqui, gente, nós fomos criados para a eternidade. Já está no nosso coração o anseio pela eternidade. E aí o salmista ele diz: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Creia que com Jesus
o melhor ainda está por vir. Cada dia é algo maravilhoso quando nós vivemos com Jesus. Todos os dias o Senhor nos surpreende. É por isso que é maravilhoso mergulhar na vida com secreto com Deus. Porque cada dia Deus nos traz uma perspectiva. Cada dia Deus nos traz algo novo. Cada dia Deus nos surpreende. Quando a gente pensa que não vai, as coisas acontecem. Quando a gente pensa que não tem jeito, tudo se abre. Às vezes você consegue ver a sua limitação. A gente quando está longe do Senhor, tudo limitado, parece que tem um monte de muro assim, um embaixo, um atrás do outro, um atrás do outro. E a gente começa a ficar angustiado, a gente começa a sofrer, a gente não sabe como vai resolver as coisas. Mas quando a gente começa a mergulhar na palavra, quando a gente começa a mergulhar na intimidade, quando a gente começa a desfrutar da presença do Senhor, é como se os muros fossem caindo por terra. E cada passo que a gente dá firmado com Deus é uma novidade que se abre. E aí, caramba, isso aqui eu não pensei que eu ia conseguir. E com Deus, de repente, as portas se abrem. E quando as portas se abrem, tinha um programa, quando eu era criança, já faz tempo, 51 anos, tinha um programa e assim, eu não vou dizer o nome do programa não, eu sei que muita gente vai se identificar e vai lembrar aí, mas enfim, a pessoa ia ali no auditório e tinha um sonho de alguma coisa, aí ela fazia assim, que as portas se abram, aí abriam as portas da esperança, e aí de repente o sonho ali se realizava, né? Enfim, eu não disse que não ia dizer o nome do programa, né? Mas enfim. Enfim, e aí aparecia, as portas se abrem, aparecia aquela esperança. Gente, era tão interessante, porque você via aquela perspectiva e aquela alegria daquelas pessoas que buscavam algo. Para elas, era a esperança que muitos estavam buscando ali. Era uma ferramenta de trabalho, era uma carroça que ia vender alguma coisa, era muitas das coisas que se abriam ali, era algo de fato que elas precisavam ali de alguma forma para dar continuidade na sua vida, para trazer provisão para a sua vida. Mas olha, a gente tem um Deus que nos ama tanto, que a gente ora, que a gente pede, que a gente se entrega, que a gente busca, que quando chega a hora que Ele abre as portas, não é aquela porta da esperança que tem algo material que a gente busca. Quando Ele abre as portas para nos entregar algo, aquele algo é muito mais, é muito maior, é uma imensidade à frente daquilo que a gente pediu a Ele. Eu creio que você já deve ter desfrutado de algo que pediu ao Senhor, e quando o Senhor entregou, foi algo muito maior do que aquilo que você tinha buscado. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que não se compara com nada. Esse é o nosso Deus que nos ama incondicionalmente. Esse é o nosso Deus que quer nessa noite tratar o seu coração, colocar um bálsamo na sua dor, no seu sofrimento, que quer que você saia daqui sem sofrimento algum, porque Ele não te criou para sofrer, Ele te criou para ter vida e vida em abundância. Creia nele, se entregue a Ele, abra o coração para que Ele cuide das suas feridas. Creia nessa promessa, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que habita em nós. Esse é o nosso Deus. Eu quero concluir deixando uma pergunta. Você entendeu por que é importante você decidir hoje arrumar a bagunça da sua vida gerada pelo sofrimento? Arrumar toda essa confusão que o sofrimento causa na nossa vida? Então você precisa tomar 3 decisões nessa noite. Você precisa colocar tudo nas mãos do Senhor e tomar 3 decisões para que sua vida mude e você arrume a sua bagunça e você continue seguindo adiante. Na realidade são 4. Confiar na soberania do Senhor, esperar pela justiça de Deus, crer
nos milagres de Jesus e ter uma perspectiva eterna da sua vida. Vocês desejam tomar essa decisão? Arrumar a bagunça da sua vida hoje? Então disse Jesus, e está escrito lá em João 20, 29. Felizes os que não viram e crerão. Felizes são vocês que não viram, mas crê nesse Deus presente que cuida de todos nós, que está cuidando de você. Baixe suas cabeças, eu quero orar com você. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei como está o seu coração, eu não sei quais são as lutas que você tem vivenciado, eu não sei o quanto ferido ou ferida você está, mas uma coisa eu sei, Deus sabe, Deus tem olhado para as tuas dores, Deus tem olhado para o teu coração, Deus tem olhado para o teu sofrimento, e foi Ele que te trouxe nessa noite aqui, para te dizer, filha, filho, eu não te criei para sofrer, eu não te criei para viver chorando, eu não te criei para viver angustiado, angustiada, afligido, andando ansioso, ansiosa. Eu não te criei para passar noites de sonos. Eu não te criei para tu pensar que tu sois um fracasso. Você não é o que disseram de você. Você não é o seu passado ou o seu pecado. Você é um filho, uma filha amada do Senhor. Você tem uma identidade. Você é filho. E o Pai, Ele cuida de cada um de nós que somos filhos. Quem é a mãe, quem é o pai que quer ver o seu filho sofrer? Quem é a mãe e o pai que se coloca no lugar do filho, se puder, para que ele ou ela sofra e não os filhos? Assim é o nosso Pai, que enviou o seu próprio Filho para sofrer morte de cruz, para que eu e você fossem libertos do pecado, fossem libertos do julgamento, tivéssemos vida plena, livre e eterna no Senhor. Que Deus possa estar nesse instante aquietando a sua alma, colocando a mão com bálsamo de cura, te curando na sua ferida nesse instante. Ele quer que você recomece, um recomeço pleno, alinhado com a vontade de Deus. Que a sua ferida possa virar uma cicatriz, onde você olha, você lembra, mas não dói, não te causa mais dor nem sofrimento, e que ela possa te lembrar daquele que é o único capaz de curar, restaurar e transformar. Que esse louvor possa aquietar a sua alma e te trazer para perto do Senhor, que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.